Fala galera, nós estamos em mais um Empreendendo no Reino. Eu sou o André Melo. E eu sou o Gabriel Teixeira. E hoje nós temos a honra de receber aqui o Guido. O Guido é um grande empresário da região sul do Brasil. Já teve uma candidatura política aí, né, Guido? E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a trajetória desse homem de Deus que é relevante nos negócios. Obrigado. O prazer é meu, prazer estar com vocês, bater um papo sobre tudo que Deus tem feito e o que a gente tem feito com o que Deus tem feito, né? As coisas boas, as coisas ruins. Tudo não vai dar tempo, mas um pouco vai dar para conversar. Um prazer estar com vocês aqui. Boa. Valeu. Então, Guido, para a gente começar, conta um pouquinho da sua carreira profissional, como você começou, quais foram os seus primeiros passos, a sua família já empreendia, como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou catarinense, graças a Deus, né? Vamos puxar certinho para nossa brasa. Moro no Paraná agora há 5 anos. Mas você era manezinho da ilha? Não, eu sou catarinense um pouquinho mais pra cima, lá da região dos alemães, do churrasco, do mareco recheado com repolho roxo e daqueles caras um pouco diferentes. E eu nasci lá em Jaraguá do Sul, que é próximo de Joinville, Blumenau, que são mais conhecidas. Meus pais, eu tive o privilégio de ter meus avós, todos os 4, né, paternos e maternos, já se converteram. Então, meus pais já tinham uma vida com Cristo e meus avós oravam muito por todos os netos e graças a Deus a gente vê o resultado dessa oração, que meus primos, praticamente todos eles têm uma vida com Cristo, e isso é uma resposta de oração, porque eu sei que meus avós já oravam por nós. Então e os meus sobrinhos já têm sua grande maioria, praticamente todo mundo que segue esse caminho, graças a Deus. É a força da oração, né? Meu pai foi empreendedor, ele veio do interior, nasceu na agricultura e ele empreendeu. Então, e o estilo germânico, eu já com 14 anos, aliás, antes disso, 10, 11 anos, meu pai já fazia com que nas férias a gente trabalhasse pelo menos 1 hora por dia para sentir o gostinho. Meu registro de carteira foi aos 13 anos como office boy e depois 14 anos. Então, uma coisa que faz falta, né? No Brasil agora não pode, mas, nossa, é muito melhor você estar trabalhando. Óbvio que eu não achava a coisa mais divertida do mundo, mas aprendi muita coisa. Eu sempre digo assim, cara, eu comecei aos 13, 14, quando cheguei nos 20, 18, quando a galera começa a trabalhar agora, eu já tinha 6 anos de experiência. Então é um diferencial. É um diferencial. Aí eu trabalhei muito tempo na indústria, fábrica de alimentos, tal. Trabalhei em indústria, depois fui para servir o exército em Brasília, policial do exército. Sou veterano, graças a Deus, aprendi muita coisa lá também. E depois vendas, supervisão, gerência, área internacional, abrir mercado em diversos países, todos os países das Américas, Oriente Médio, Ásia. Legal. Só não fui para a Ásia, fui para o Oriente Médio, leste europeu, todos os países das Américas, do Canadá, Uruguai. Legal. Depois fui CEO dessa empresa por praticamente 10 anos. E em 2010... Nossa. Aliás, foi nessa época que eu conheci o João Mordomo e a gente fez alguma coisa junto já no Oriente Médio. Foi bem interessante isso. Teve um cara lá trabalhando como BEM, como representante comercial para fazer missões no Egito. Foi uma coisa que a gente pode bater Nossa, papo. Que animal. Isso foi 2005, por aí, 2004. E depois, em 2010, aí então a virada impressionante. Eu nunca tive aspiração política, mas aí surgiu uma oportunidade de ser candidato a vice-governador. Eu nunca quis isso, mas obviamente a gente acaba se envolvendo em associação de empresários, essas coisas, e isso põe o teu nome um pouco em evidência. Lá em Santa Catarina estava bem evidente. Acabei sendo convidado, não tinha essa aspiração, mas entendi que era meu dever fazer algo. Não fomos eleitos, mas depois podemos conversar um pouco mais sobre isso. E aí, quando eu saí de lá, eu não voltei mais para a empresa da família, fui empreender. Aí abri uma rede social de receitas, aliás, investi num pessoal que tinha uma rede social de receitas chamada PIP,
que está com 400 mil usuários, ainda está ativo. E em 18 surgiu uma outra startup, que é onde hoje eu estou dedicado 100% do tempo, que é o Antor, que é uma plataforma de economia colaborativa que oferece serviços de reposição de mercadoria em supermercados para grandes empresas. Estamos no Paraná, São Paulo, hoje tem 40 mil pessoas trabalhando na plataforma, ou cadastradas, não necessariamente trabalhando. Então é mais ou menos por aí que é a carreira profissional. Muito legal. Guido, e cara, sua trajetória é incrível, dá pra gente fazer perguntas, um milhão de perguntas aqui, mas uma coisa que eu gostaria de te perguntar é o seguinte: você com provavelmente 18 anos, né, foi servir o exército, foi pra Brasília, né, e a gente enxerga que uma das competências que mais fazem diferença na vida de um empreendedor é a disciplina. O exército te ajudou com isso, porque depois você teve uma carreira assim bastante emocionante, digamos assim, né? Abrindo nas Américas, depois Europa, cara, bem intenso. Como a disciplina te ajudou com isso e o exército te ajudou a se tornar alguém mais disciplinado? Não tenha dúvidas. Eu creio, eu gostaria que todo ser humano servisse o exército, homem e mulher, sabe? Não pelo exército em si, claro, hoje em dia também o exército já está um pouco mais tranquilo, né? Uma série de questões na época não tinha nada de direitos humanos, essas coisas, não que faça tanto tempo assim, né? Mas é uma coisa mais recente. Você já deve ter ouvido histórias aí de militares, de algumas coisas que os caras fazem com a gente. Hoje o exército tá mais Nutella, eles fazem. Tá, isso aí não é raiz. Tá? Quando eu fui, os caras já diziam que já não era raiz, né, cara? Hoje deve ficar bem menos raiz, já é mais Nutella. Mas o exemplo mais, assim, tem duas coisas que me fazem concordar com você. Muito mais do que disciplina, com certeza a disciplina é muito forte, porque ninguém sai igual a entrar no exército. Ou você sai melhor ou você sai pior. Então eu tive amigos lá que entraram, pessoas que eram... Tinha um caso específico, um rapaz da Igreja Batista, convertido, tudo certinho. Eu até nem sei como é que ele está hoje, mas quando ele saiu de lá, o cara tinha virado no zero, né? O cara tinha estragado tudo lá. Ou você endireita, porque não tem como, né? Se imagina, o batalhão que eu servi eram 1.500 soldados, a maioria deles a gente chamava de laranjeira, né? Quer dizer, o cara que mora no batalhão, porque era gente do sul, de Minas Gerais, então não era gente de Brasília. Você tá lá, o meu quarto eram 200 caras de 19 anos de idade, num quarto só, sem pai nem mãe. Quer dizer, você faz sábado e domingo, você tá livre para fazer o que quiser, quer dizer, então você pode pegar qualquer caminho, né? Mas a disciplina tá certa. Muita gente, a grande maioria, se endireitou também, e hoje eu vejo com surpresa, muitos que saíram de lá são hoje pessoas que na época nem convertidos eram, mas hoje são, porque são pessoas que têm valores, que têm família, que têm disciplina, e principalmente, além da disciplina, a resiliência, né? Porque eu acho que assim, é sofrido, você é tratado, humilhado, mas obviamente você está sendo preparado para a guerra, você não está sendo preparado para um desfile de moda. Você tem que ser treinado à exaustão, a sua resistência. E isso, imagina, eu nunca tinha morado fora de casa, nunca tinha ficado muito tempo, tinha viajado, mas pouca coisa. Aí você sai, de repente, eu queria ir para Brasília, não queria servir perto de casa, porque daí para mim não faria graça, entendeu? Eu me voluntariei para ir para Brasília, porque aí eu ficaria longe de casa e ia aprender ia ter uma aprendizado da vida mesmo. E quando eu cheguei lá, eu lembro que eu olhava para os caras que estavam saindo do ano anterior e dizia, cara, esses caras são mais velhos, né? E quando eu tava saindo e vi os caras novos entrando, eu dizia, cara, será que eu era tão bobo assim quando cheguei aqui? Porque você vai ficando safo, você vai aprendendo a ficar esperto da vida, e que não é tão fácil. Então me ajudou muito. Eu sei que se antes de ir ao exército, eu tivesse sido, sei lá, alguém me pega e me solta lá em Cairo, no Egito, sem dinheiro, sem nada. Cara, antes do exército eu ia ficar perdido. O que eu faço, onde é que eu vou, como é que eu faço? Quando você deseja... Ia sentar e chorar. Exato, mas vai fazer o quê? Vou sentar e chorar, não sei falar língua, não tenho dinheiro, o que eu vou fazer, né? E eu lembro que quando eu saí do exército, eu tinha a sensação, cara, me solte em qualquer lugar do globo,
não tem problema, eu vou saber chegar em casa, eu vou conseguir, eu vou partir para cima, não tem tempo ruim. Então o exército te dá isso, sabe? Te dá essa coisa assim, eu vou para cima, tem jeito. Claro que se você agregar tudo a isso tudo, Deus, e colocar a bênção de Deus, a sabedoria, aí você vai fazer isso de uma maneira correta, né? Se você fizer isso sem Deus, você vai fazer um monte de besteira no meio, vai quebrar a cabeça, e como aconteceu com esse meu amigo que eu comentei agora, né? E muito, muito legal, porque eu imagino não, essa é uma competência que é bem fundamental para todo empreendedor de sucesso, né? Esse negócio de eu vou lá e vou resolver. Eu imagino também que você, abrindo frentes da empresa em outros países, você passou por diversas adversidades que você teve que usar desse senso de eu chego lá e resolvo. Não sei como, mas vou resolver. Sem dúvidas, porque muitas coisas não têm resposta, né? Você, principalmente agora, isso já antes em qualquer empreendedor, né? Mas agora, antes quando eu trabalhava na empresa, meu pai tinha sido empreendedor, ele tinha desbravado o caminho, é muito mais fácil, né? Eu era gestor, eu lembro de fazer reunião de vendas, tinha 1000 vendedores, tinha equipe toda, mas deve ter estrutura, alguém comprou sua passagem, alguém cuidou do hotel, para que tá funcionando. Aí você começa a empreender do zero, não tem nada disso. E na época que estava desbravando o mercado também. Então, poxa, um país que nunca tinha vendido, não sabia onde é que vai. Eu vou vender, imagina agora, se alguém de vocês aí, eu vou vender para a Arábia Saudita. Cara, Arábia Saudita, eu fui para a Arábia Saudita. Arábia Saudita você só entra com convite. Arábia Saudita, mulher não pode entrar. Nossa. Arábia Saudita, eu passei alguns dias lá, não vi nenhuma mulher em lugar nenhum, porque é tudo separado, banheiro, restaurante, hotel, quem te serve, eu passei vários dias só homem lá. É extremamente fechado, você não tem acesso à internet, muito raras informações. Como é que eu vou achar um cliente na Arábia Saudita, do Brasil? Entende? Então, o que você vai fazer? Parte da onde? Então, são coisas assim bem interessantes. E quando você está empreendendo, agora, por exemplo, que são startups que a gente começou e que é muito ralado, se fala de sucesso, mas acho que sucesso falta muito ainda para vir. Tudo depende do conceito de sucesso também, mas realmente uma habilidade importante, porque não tem absolutamente nada pronto, principalmente startup. Você não sabe, você está criando um mercado que não existe, de um produto que não existe, de uma empresa que não existe, do sistema de gestão que não existe, e é bastante, muitas vezes assim, é desanimador, porque críticas vêm de todos os lados, né? E você tem que, né, ter resiliência, ter alguma razão que te faça dizer, não, eu vou por aqui mesmo que eu não estou enxergando absolutamente nada, eu vou continuar por aqui porque tem um caminho que vai aparecer por aqui, né? É bem interessante isso aí. Guido, você falou de alguns países que você já passou aí, empreendendo, e até como missionário aí, né? E eu sei que você tem uma história legal no Egito aí que envolve João Mordomo, né? Conta pra gente essa história aí, Guido. Isso é bem interessante, né? O João ele fala algumas coisas, eu já brinquei com vocês, né? O João fala algumas coisas de mim que eu não acho que seja que deva o crédito, né? Mas isso porque não foi tão pura a intenção no começo. Eu conheci o João há muito tempo atrás, eu conheci ele por um acaso. Na realidade, estava num congresso de jovens, acho que nem ele sabe dessa história, isso deve ter, nem sei dizer quanto tempo, mas ele tinha acabado de começar a crossover aqui no Brasil, e tinha acabado de vir, e nem era ele, tinha uma missionária dele falando sobre missões transculturais no Oriente Médio. E na época eu trabalhava com comércio internacional, e disse, opa, Oriente Médio, comércio internacional, vou ter que puxar um fiozinho de meada aí para ver se faz negócio com esses caras lá. Aí ele Preciso desse networking. Oi? Preciso desse networking. Eu preciso desse networking. E ela tinha comentado alguma coisa sobre que tinha, né, de negócios. Cara, nós estamos falando aqui de mais ou menos 20 anos atrás. De negócios como missão, de gente trabalhando e das dificuldades que eles tinham. Eles não tinham absolutamente nenhum missionário em campo que tivesse trabalhado, né? E aí a gente... nós buscamos eu busquei esse contato, e aí ela acabou me apresentando pro João. Eles vieram lá na empresa e conversaram sobre isso, e eles tinham casualmente uma pessoa
que estava precisando trabalhar fora. E é uma maneira de trabalhar num país fechado com licitamente, legalmente, né? Porque senão, né, você mandar um missionário, tem algumas agências que fazem isso, mas eu, por exemplo, não concordo com isso, né? O cara vai com o pretexto de ser professor de português na Zâmbia, né? Tô chutando aqui alguma coisa. E ele lá, essa é a legitimidade para ele conseguir o visto, mas na verdade ele não vai para isso. E nós sempre, o desejo e o trabalho sempre que eles fizeram foi legítimo. E a gente tinha uma demanda legítima de venda para o Oriente Médio. Como eu falei, a Arábia Saudita, eu fui para vários países, vendi em vários países, tanto do Oriente Médio quanto do leste europeu. E era um país que tinha uma demanda específica. Então teve uma pessoa com experiência em vendas e que foi trabalhar como representante comercial nosso, fez vendas, trabalhou lá, foi mais de um ano, foi bem difícil de vender, ainda vendeu, acabou que o cliente não pagou, mas não tem problema. Foi tudo em nome... Dá até medo de cobrar esses caras lá, né? É bem perigoso, né? Mas ele virou amigo dos caras, eu mesmo fui lá visitar o país, jantamos junto, viajamos, fomos para várias cidades, visitar vários clientes, mas foi uma maneira, isso foi uma das primeiras pessoas, se não me engano, foi até a primeira pessoa que eles enviaram, que fez um trabalho missionário legítimo, né? Ela se relacionou com aquelas pessoas, mostrou para elas, fazendo negócios, vendendo produtos brasileiros, mostrou que nos seus relacionamentos a justiça, o amor de Deus, as diferenças, e foi um trabalho frutífero. Essa pessoa, depois de alguns anos, acabou indo para outro país, né, e nós também encerramos a operação lá, mas foi uma experiência bem interessante de começar. Que legal. E eu acho que muitas empresas, né, que podem fazer esse trabalho, ter o benefício de ter pessoas trabalhando lá, e também é bom porque muitos missionários podem ter um ganho, um sustento, né, porque efetivamente ele ganhava uma comissão da venda dele, essa comissão ia para ele. Então não foi nada, não foi troca de favores, foi um serviço real, um trabalho real que aconteceu lá. Bem interessante. E é muito legal, né? Esse cuidado era uma necessidade de fato. Você mandou alguém porque você tinha essa necessidade de vender. Não era só para conseguir o visto, né? Era algo real, né? Sim, era real. E era um trabalho real. Ele foi lá e trabalhou. Eu visitei, fomos visitar clientes, amostra, traz aqui, manda cliente para vir para o Brasil. Então é bem real isso aí. E é legal você falar sobre isso. Até porque é uma quebra meio de paradigma, né? O pessoal tem um estereótipo de que o missionário vai lá pro Oriente Médio, não, tem que sofrer, cara. É a missão Rambo, né? O cara vai passar fome, não vai ter o que comer, e não é assim, né, cara? Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Às vezes até mas não precisa ser assim, não. Você não precisa mandar com esse propósito. Pois né? Você falou também, depois que você, das startups, né? Você entrou nesse mundo aí maluco das startups e hoje você tem a Antor, né? Fala um pouquinho pra gente o que essa empresa faz. E eu tava lendo aqui sobre a empresa, cara, eu achei incrível, já tô antecipando aqui. Então, compartilha com a gente aí um pouquinho de como surgiu a ideia e o que vocês fazem hoje. Eu brinco assim, né? Aliás, teve uma startup anterior, né, que tá de pé ainda, que é o PIP, mas que teve muitos, tem ainda, né, muitos desafios em funding, financiamento e grana, essas coisas. Mas Deus foi provendo muito disso, de maneira milagrosa, várias e várias vezes. Eu fiquei vários meses, anos até, já não tinha mais dinheiro, já tinha vendido casa, carro, tudo, e chegava meio-dia do dia da folha de pagamento e 3 da tarde, meio-dia não tinha dinheiro e 3 da tarde tinha pago a folha. E não foi nem 1 nem 2 meses que isso aconteceu. Legal então, demais. Tem histórias assim muito, muito gratificantes disso, de ver que Deus provê mesmo. E lá no finalzinho, lá em 18, alguma mais Desculpa, tem alguma mais marcante dessas que você possa compartilhar conosco? Porque agora eu fiquei super interessado, cara.
Porque eu acho que esses exemplos de fé motivam o nosso pessoal, né? A Bíblia fala, Salmo 119, 99, fala que nós podemos ter até mais experiências que nossos mestres por meditar nos seus testemunhos, né? Então, agora eu fiquei um cara que eu quero ouvir testemunhos, porque isso contribui para minha fé. Mas eu acho que eu sou meio como o povo de Israel, viu? Eu aprendo e levo a cacetada para aprender melhor e para gravar demora, meu. Mas foram vários anos. Literalmente, a gente em 2016, se eu não me engano, eu vendi a última coisa que eu tinha, que era o carro. E desde então, e a empresa sem faturamento suficiente para pagar as contas. De lá em diante teve vários casos, mas o caso assim, mais emblemático, e são dois que daí já engata para o Antor, né? Porque o Antor para mim é fruto disso também. Mas assim, eu vou contar e você vai dizer que eu sou um cara de fé, né? Mas cara, é difícil. Quando você está no meio da tempestade é difícil. Eu vou testemunhar porque realmente foi o que Deus fez. Eu não posso em nenhum momento falar que isso é mérito meu, né? Até porque a fé é um fruto, é dom do Espírito, né? Então também é dom de Deus. Mas um determinado dia eu tava assim, cara, era um dia que eu tava muito abatido e fui na casa de um amigo. Esse amigo conhecia a minha história e acompanha muito, ora muito e me conhece aliás, um amigo que o próprio João me apresentou. Ele foi CEO de uma indústria de alimentos e lá atrás a gente trabalhou junto, um amigo cristão. E aí eu tava conversando com ele e eu tinha a folha de pagamento na segunda-feira, era sexta-feira à noite, ele me convidou para ir na casa dele, eu fui lá e não tinha absolutamente nada. Não tinha dinheiro, não tinha nada para pagar a folha da segunda-feira, fora o que estava em atraso, de aluguel, de muita coisa. Era muito dinheiro que estava já em débito. Não era, a folha era mais um débito em cima do que já tinha. E aí ele me perguntou como é que eu estava. E eu falei para ele como é que eu estava, mas eu em momento nenhum pedi dinheiro pro cara. Até porque eu me sentia envergonhado, o cara era muito meu amigo, ele me conhecia, ia parecer que eu tava lá pedindo pro cara e eu não quis pedir isso. E passou um tempo no jantar, aí ele me disse assim, olha, no meu coração aqui, cara, eu tenho que te depositar tanto dinheiro, cara. Cara, é um carro novo hoje. Não um carro grande, né? Não é um carro grande, mas é um carro novo, um carro zero. Não falei com minha esposa, mas Deus tá me queimando no meu coração, cara. Eu tenho que depositar esse dinheiro na sua conta para resolver isso. E é o seguinte, eu vou depositar esse dinheiro. Se der certo essa empresa, um dia você me dá um equity dessa empresa proporcional ao que está calculado aqui. Se der errado, você nunca mais fala comigo sobre esse dinheiro, tá? Não existiu essa nossa conversa. Eu não falei com minha esposa, eu vou falar com ela, mas Deus está falando no meu coração e eu vou ter que fazer isso. Eu acreditei, mas não acreditei muito, né? Aí deu segunda-feira. Essa segunda-feira eu pensei, o cara esqueceu, né? O cara tava na emoção do momento. Né? Eu nem liguei pra ele. Porque era muita coisa, cara. E resolvia tudo que eu precisava naquele momento, né? Uhum. Quem precisava, não, que a empresa precisava, né? Não, era a folha e mais o passivo, que a empresa já tinha algumas dívidas que estavam abertas. E na segunda-feira ele me ligou de novo, disse, cara, me dá a tua conta da empresa que eu vou depositar esse dinheiro. E o cara foi lá e depositou o valor equivalente a um carro. E aí na outra semana eu encontrei com ele, ele disse, conversamos, fizemos, você nunca mais fale comigo sobre isso, porque isso não pode afetar a minha amizade. Aliás, antes dele depositar, ele disse, se isso aqui for afetar a nossa amizade, me avise, porque daí eu não deposito. Você não pode jamais ficar constrangido por isso. Jamais sentir que você está me devendo alguma coisa. Se der certo, você me dá um equity. Se der errado, Deus pediu para mim colocar e morreu. Então, cara, isso aí não pedi pro cara, e é um dinheiro que não é pouco, entende? Realmente, literalmente. Na época, quer dizer, se eu colocar juros e correção daquela época até hoje, dá um carro bom, não é um carro popular. Então, e eu até hoje convivo com ele, a gente não fala mais do assunto, né? E hoje eu considero ele sócio. Só que aí várias vezes foi precisando de recursos, e lá em 18, eu tinha um amigo que tinha uma aceleradora, ele ainda tem, chama-se Spin. Eu até estava trabalhando junto com eles, tinha me ofertado a sociedade, mas eu tinha que botar a grana e não tinha, então eu ajudava eles em trabalho apresentando clientes para eles. E aí eu trouxe eles para Curitiba e apresentamos para esse cara que hoje é meu sócio
E a hora que ele saiu, eu disse, Guido, eu não me interessa muito isso aí, mas eu tenho um problema sério, que é eu preciso resolver um problema de reposição de mercadorias. Ele tinha uma empresa de alimentos e, cara, eu tenho várias, eu preciso de repositores, né? As pessoas, não sei se sabem, que estão nos ouvindo aí, mas tirar a mercadoria do depósito e colocar na prateleira do supermercado, na gôndola, não é o supermercado que faz normalmente. A indústria, por exemplo, a Coca-Cola, a Ambev, a Nestlé, esses caras, eles têm que mandar um repositor, uma pessoa ir lá na loja, vai no depósito, pega o produto, pega o arroz e coloca na prateleira, arruma o preço, arruma isso. Não é um funcionário do supermercado. Então as empresas têm milhares de funcionários assim. No Brasil, estima-se que tenha mais de 600 mil pessoas com carteira assinada nessa função. E nós imaginamos que na plataforma Antor a gente vai ter mais de 1 milhão de pessoas trabalhando nesse serviço. Que legal. Um mercado gigantesco. Essas pessoas têm uma dificuldade, porque essas pessoas elas têm essas pessoas elas precisam trabalhar né, elas ganham pouco porque é um serviço caro, e as pessoas que pagam gastam muito porque precisam pagar transporte. Essa pessoa está a maior parte do tempo andando de ônibus de um lugar para o outro, não está necessariamente fazendo serviço, só que custa uma empresa, custa o transporte, o tempo dela, então 40% do tempo dessa pessoa ela praticamente está andando de um lugar para o outro, e é muito ineficiente. E aí ele me passou isso e disse, cara, seria muito legal se eu tivesse um aplicativo que eu fosse lá e dissesse, supermercado Carrefour Limão, eu preciso que vá lá e arruma a Coca-Cola na geladeira, eu pago R$20 para quem for lá arrumar. E alguém que está do lado da loja pega o aplicativo, beleza, vou arrumar, vou ganhar vintão. Né? Em resumo, isso aí. Então, a partir disso eu voltei e disse, cara, isso aí é gigante, isso é um problema seríssimo. Só um ponto, uma dúvida sobre o modelo de negócio. São as mercadorias que... Desculpa, cara. São as mercadorias que já estão no depósito, e aí a pessoa ela só vai lá e organiza na gôndola. Ela não pega na distribuidora e leva para lá. Não, é só o que já está na loja. Ah, tá. E isso então, isso daí é muito... Eu já entrei um pouquinho mais detalhes nisso, mas para explicar onde Deus entrou antes, e já vou acrescentar essa resposta para você, André. Ele tinha essa demanda de serviço. Aí eu voltei e pensei assim, cara, esse troço é gigante, tem um problema seríssimo para resolver, envolve muito inclusão social, porque é a base da pirâmide. As pessoas que trabalham com isso, elas não precisam ter formação nenhuma, não precisa nem comprar um carro, né? Para você fazer Uber, você tem que ter um carro, para fazer iFood, você tem que ter uma moto, não precisa ter nada, o cara precisa ter um celular só. Então, é muita inclusão social. E aí voltei para esse cara, tem que fazer. Aí tentei achar uma maneira, eu fui falar com outro amigo, um irmão também, em Cristo aí, que estava com fundos, ele disse, cara, o dia que você tiver uma boa ideia, vem para mim que eu arrumo dinheiro. Eu falei pro cara, o cara não quis dar dinheiro, e ele disse, olha, você tem uma ideia legal, você tem como executar, e esse cara lá não tem dinheiro. Não tem dinheiro não, ele não tem como executar. Então faz o seguinte, diz para ele que você entra na sociedade de meio a meio, ele entra com a grana, você entra com o resto. Cara, é um troço assim que, em tese, é meio difícil. Claro, faz sentido, né? Mas... Sim. E acabou acontecendo. Deus, por isso que eu digo, a coisa é tão boa, tão mão de Deus, que aí eu cobrei para desenvolver o aplicativo. O PIP, consegui sustentar o PIP, então foi a maneira que Deus encontrou de sustentar o PIP, pagar a folha do PIP por vários meses, com o dinheiro do investimento que esse cara colocou, e eu ainda fiquei com metade da sociedade, tá? E ele investiu dinheiro, sustentou o PIB, me sustentou e surgiu com essa ideia que hoje eu acho que é uma ideia boa, que Deus tem abençoado, mas Deus é tão bom que eu nem posso dizer que a ideia é minha, entendeu? Eu não posso nem ficar orgulhoso dizer que a ideia é minha, cara. A ideia foi Deus que trouxe para mim, assim, então, fidelidade de Deus em sustentar várias e várias vezes. Legal. Só para responder o que o André perguntou, a indústria, nós não fazemos a parte logística, mas é um problema seríssimo. Perde-se hoje 13% de venda por falta de produto na gôndola. Todos nós já devemos ter ido no supermercado e não ter o produto que a gente quer. Ou não tem, a Coca-Cola não está gelada, ou não tem o sabor, ou não tem o tamanho, ou não tem a apresentação. E muitas vezes esse produto está no depósito.
E a gente conseguiu achar uma maneira de pelo software, checar isso e reduzir a ruptura, que é tecnicamente chamada de ruptura, e aumentar a entrega. Então, hoje tem muita gente trabalhando e as pessoas conseguem tirar renda, e a nossa prioridade é que essas pessoas tenham uma renda boa. Tem gente fazendo R$4.000 por mês trabalhando no aplicativo, 3, 4, 2, e esse cara, se ele trabalha como funcionário das indústrias, a média é um salário mínimo, bruto. Aí com os descontos, etc. E o cara não trabalha perto de casa, a hora que ele quer, o dia que ele quer, quanto ele quiser. Então é bem interessante, bem interessante. Que legal. E você falou um pouquinho que você viu ali também uma oportunidade de inclusão social. Vocês têm bastante gente com deficientes trabalhando no aplicativo? Conta um pouquinho pra gente. A inclusão social é no mais amplo sentido da palavra mesmo. Tem gente que trabalha que é surdo, mudo, imigrante agora, né? Haitiano, venezuelano. Que legal. Gente que cadeirante poderia, mas é um pouco mais difícil. Tá? Mas outra coisa, por exemplo, outro dia tem vários testemunhos de pessoas falando, né? Tem uma senhora que diz assim: poxa, minha mãe tem Alzheimer, minha irmã tem síndrome de Down. E eu não consigo ter um emprego normal, porque eu tenho que cuidar de uma, cuidar de outra. Então, entre eu cuidar de uma e outra, eu vou na loja, que é próximo de casa, vou lá, faço 1, 2 reposições, volto para casa e consigo uma renda adicional. Tem outra senhora, por exemplo, inclusão social. A mulher, ela tem 60 e poucos anos, doutora em biologia, foi professora há muito tempo, mas agora é super qualificada. Tem uma doutora em biologia com 60 anos, quer dizer, as indústrias, em tese, em via de regra, não estão contratando esses caras assim. Também não conheço a pessoa para saber se ela se atualizou ou não, mas e aí você pega, vou contratar alguém desse para pagar um salário mínimo, a pessoa, é difícil contratar, vai achar que não funciona. E essa pessoa se encontrou e está fazendo uma boa renda complementar, apesar de ser triste a situação, mas a gente está proporcionando isso. Então, hoje tem bastante gente de vários tipos assim, e o bom que porque assim, é basicamente gente que você não precisa, às vezes tem cara que tem até medo ou é bom, mas não passa na entrevista, né? Não precisa nem entrevista, cara, é baixar o aplicativo, fazer um curso que vai no próprio aplicativo, comprar uma camiseta que ele precisa estar identificado quando ele chegar na loja. A gente não ganha dinheiro com a camiseta, mas o cara está identificado. Pronto, entende? Então não tem em tese, não tem desculpa, claro. A gente tem hoje uma fila de espera de pessoas, mas em tese é só a gente gerar demanda. Então esse é nosso desafio agora, é gerar demanda. E eu entendo, assim, às vezes tenho isso aí, por isso que eu te digo, né? Antes vocês falaram que o Jason fala tão bem né? Eles falam bem de mim aí, mas não é tanto assim, porque a gente tem muitos desafios, né? Parece que é uma coisa, assim, eu estou falando aqui que Deus tem um plano com isso, mas no dia a dia, quando você passa nas dificuldades, nos perrengues, você começa a se perguntar, mas será que era isso mesmo? Porque tem dificuldades, funding, a empresa gasta mais do que recebe, crescimento, Covid, buscar fundo de investimento, aí meu sócio não é crente, fiz certo, fiz errado, oro por ele, testemunho para ele, às vezes penso, mas aí o cara vem com alguns desafios, alguns posicionamentos que são contrários, como é que eu vou agir? É bem desafiador, mas eu que é uma coisa que eu creio que Deus está com isso, mas que no dia a dia, quando o dinheiro vai acabando na conta, quando essas coisas acontecem, o salário ainda não tem, o salário ainda é assim. Essa história aí a gente já tá cansado de ouvir já, né? Do cara que quer empreender, porque aí ele pode trabalhar só um pouco em casa para ter tempo livre, e aí ele vai ganhar bem e trabalhar pouco, não vai ter desafio, empreender. Não Acho é que é bem bem assim. ao contrário disso, né? Não, e é muito legal ouvir de você isso, porque não é a sua primeira nem segunda empresa, e você tá enfrentando diariamente esses desafios. Nós priorizamos aqui no Empreendendo no Reino trazer alguém que tá nas trincheiras mesmo. Porque o cara ser empreendedor de palco, de falar bonito e é tudo mil maravilhas, é fácil, né? Mas é legal ouvir assim, o cara que tá na trincheira e é levantar um funding, atingir o break-even da empresa, folha de pagamento, negociar com o sócio, e esse é o mundo real, né? Esse é o mundo real, é verdade. Não é tão fácil. O meu sonho não sei se vocês conhecem o Bill Jobs. Já ouviu falar dele? Não.
Ainda não. Cara, tem poucos vídeos dele. É um americano que tem uma empresa na China. Ele quase não aparece, justamente por ter risco de perseguição na China, né? Tem que tentar encontrar vídeo dele, Bill Jobs, né? Não é o Bill Gates nem o Steve Jobs, é o Bill Jobs. Ele juntou o melhor dos dois. E não é o Jobs. Mas ele tem umas histórias fabulosas, quem puder conhecer e ouvir ele. E ele é um cara que tem coisas assim que ele conversa, e esse é o meu alvo, sabe? Ter essa relação com Deus. E ele ganha, Deus mostra para ele projetos inteiros de máquinas, com produtividade absurda. Ele acorda de manhã. Para mim também já aconteceu algumas coisas parecidas, mas não como o Bill. Ele tem uma relação com Deus assim que eu busco, que é a minha aspiração, dizer: Deus, hoje, cara, qual que é o meu desafio? Estou entrando nessa reunião agora, Deus. O que eu falo? A empresa é tua, Deus. O que eu falo agora para esse cara? Como é que eu vou nessa decisão? E Deus tem trabalhado, acho que essa relação toda aí, esse desertão todo, é para Deus trabalhar e dizer assim: ô Guido, me escuta que eu tô no controle desse troço, né? Há tempo para tudo. A gente quer coisa muito fluida, quer ir rápido, quer sair do sufoco, mas eu tô aprendendo, tentando aprender a descansar, né? Porque é ralado, você falou certo. Não é simples assim, não é vida mole. Agora, claro, se a gente se arvorar em Deus e aprender a escutar o que ele está dizendo, como o Bill Jobs, assim, cara, o Bill Jobs tem uma relação que parece que Deus dá uma ligada para ele todo dia e diz: ó, Bill, hoje é isso. Então, se a gente tiver essa aspiração e a disciplina para buscar o Espírito Santo para nos indicar, vai ficar bem mais fácil. Para mim tá ficando mais fácil agora. Não que o dia a dia tá mais fácil, mas eu tô conseguindo confiar um pouco mais em Deus. Mas tem muito a aprender. Antes da gente partir para um outro lado aqui da nossa conversa, você comentou um pouquinho sobre a sua candidatura aí. Conta pra gente dessa experiência. Você se candidatou a quê? Por quê? Quais as lições que você tirou disso? Conta um pouquinho pra gente desse universo aí da política pra gente. Isso aí eu levou um tempo para aprender. Aliás, se aprendi tudo, eu ainda não sei, né? Mas foi uma coisa, eu tive 4 dias para decidir. Nossa. Eu tinha saído de presidente de uma associação empresarial, era bastante conhecido em Santa Catarina, e tinha várias coisas, vários candidatos. Eu não vou falar aqui em partidos, eu nunca tive a aspiração política, eu estava filiado porque acho que a gente tem que ter a responsabilidade, mas eu não quis ser candidato. E o partido político, que eu não vou falar aí porque eu não concordo com eles, né? Mas de repente quem nos ouve tem opinião diferente, acho que não vale a pena a gente entrar nisso. Sim. Mas eu fui vice do partido que eu não concordo e muita gente não concorda com os caras. E que eu acho que é ruim mesmo. Hoje, olhando assim, eu acho que é até satânico, sendo bem claro. Não que seja satânico por ser de religião satânica, adoração a Satanás, entende? Mas que o diabo está por trás disso para minar a sociedade. Sim. E eu fui vice de uma outra linha, porque eles justamente queriam buscar alguém de uma linha mais tradicional para fazer contraponto. Para atrair um outro público, né? Para conseguir o público, né? Então eu era meio que uma isca para o negócio. Eu tive 4 dias para decidir. Falei com meus pais, falei com um pastor, falei com um monte de gente, busquei conselho, orei muito, passei muito sem dormir e achei que tinha que ir. E foi um troço assim, muito rápido, porque eu não estava preparado até para sair, nem a empresa estava preparada para sair, mas daí, como a empresa que eu estava era da família, eles decidiram o seguinte: ok, você vai, se der certo você segue carreira, se der errado, aqui não dá mais para voltar. E já era tarde, já tinha assumido a carreira, a candidatura e fui. Eu acho que foi uma maneira que Deus me tirou de lá para trazer para um próximo lugar. Uma maneira meio dura, por um lado, mas eu não me arrependo, eu estou mais feliz hoje. E aí me candidatei. Eu tinha muitas críticas, assim: poxa, mas você não vai conseguir fazer nada, você vai ser honesto lá e não... Ou você compartilha, compactua, ou você não vai fazer nada. O que você pensa é diferente do que eles pensam. Eu dizia assim: não, mas veja bem, eu vou fazer muito mais lá dentro, mesmo que seja pouco, do que aqui fora gritando. Se fica aqui fora gritando, lá pelo menos eu sou vice-governador, né? Alguma coisa, alguém vai me respeitar, né? O governador vai tirar férias algum dia, o governador vai viajar, alguma coisa eu vou fazer, né? Não vai ser um pouco assim, vai ser muito mais do que aqui fora gritando, né? Sim, com certeza. Nesse espírito, sabe? E deu eu puxei nas candidaturas, eu puxei o discurso
de testemunho desse que eu tô falando para vocês, quando eu não sabia fazer, sair na rua, pedir voto, essas coisas, a gente tem vergonha até disso, mas você tem que fazer, porque se você cumprimenta, o cara diz, só cumprimenta agora. Se você não cumprimenta, você é um arrogante. Então você tem que cumprimentar um monte de gente que você não conhece, um monte de... Tem que fazer, não adianta. É melhor o cara dizer que você tá sendo arrogante. Você passa a entender várias coisas que você olhava meio torto, né? É verdade. E uma coisa, desde então, uma coisa eu digo que é polêmica, mas é verdadeira. Eu acho que o cara que mais trabalha na vida é o político, tá? Ele pode não produzir nada, tá? Ele pode só trabalhar pro errado. Mas que esses caras trabalham muito, trabalham. Cara, é sábado, domingo, não tem. Os caras não descansam nunca, cara. Os caras não descansam nunca. Ele volta pra casa, vem de Brasília, sábado, domingo, ele tá em reunião, tem jantar. O cara não para nunca. Ele pode ser um câncer da sociedade, mas que trabalha. Trabalha. Em resumo, aprendi muito, eu acho que e continuo acreditando que nós precisamos, como cristãos, tomar espaço na sociedade. E se a gente não fizer isso, alguém vai estar fazendo. Exatamente. E eu me desapontei mais com empresários do que com políticos. Tá? Porque as propostas que eu ouvi dos empresários e dos caras que eu visitei eram muitas vezes mais indecentes do que dos próprios políticos. Que eu achava que os empresários, muitos deles que eu conhecia, eu achava que era gente séria e que não é bem assim. Então tem muita gente se pintando, não dá para culpar só os políticos, não. Mas como cristão, nós temos que ter mais gente lá, porque ficar aqui fora gritando não vai resolver, não vai mudar. Não vai. Orar por eles, se envolver, mas também tem que se candidatar. Verdade. E eu imagino também preparar, né? Nós como igreja, preparar nossos jovens para uma candidatura, mandar nossos jovens para estudar gestão pública, estudar direito, e eles parar. Eu acho que o primeiro passo é parar de demonizar a política, né? A política não é coisa do demônio, parar de demonizar e depois incentivar nossos jovens a trilhar esse caminho, né? Sim, bem isso. E tem muita gente boa, tem muita gente bem intencionada. É que o sistema, a máquina, né, como diz aquele seriado, né, o mecanismo ele existe. Então, ele tá lá. Então, mas tem gente boa, tem muita gente boa, tem muita gente séria. Sim, com certeza. Não dá pra generalizar. Guido, agora a gente quer ouvir um pouquinho sobre a sua trajetória com Deus, com igreja. Você falou no começo do nosso papo, né, que seus pais já tinham se convertido, seus avós já tinham se convertido. Conta pra gente aí como foi seu desenvolvimento, sua criação dentro da igreja. Eu nasci num lar cristão, graças a Deus. Tem uns desafios diferentes de quem se converte, né? A Bíblia mesmo fala disso, né? Quem muito é perdoado, né? Como é que é aquele verso, né? Muita superabundante, né? Graça, né? Onde superabunda no pecado, superabunda na graça, alguma coisa assim. E a gente que nasce em lar cristão, você acha as coisas meio normal, né? Então, a gente não vive aquela, né? A desgraça que vive uma vida sem Deus. Então, os pais da gente, claro que tem problemas, né? Não é assim, mas não tem problemas tão sérios, né, que o pecado traz para dentro da vida das pessoas. Por outro lado, você também tem o risco de achar que tudo aquilo é normal e não levar tão a sério. Eu fui um pouco assim, no sentido de dizer, não, Deus é importante, Deus é legal, só que você tem aquela tendência de querer, né, que enquanto você não está convertido, que o diabo, o Satanás está ainda tá indo na cadeirinha lá, ele vai te puxando para não deixar trocar o titular do trono, né? E aí ele vai te dizendo, te querendo, não é bem assim, né? Tanto que eu convertido de verdade, talvez eu não tenha assim, isso é uma coisa que uma época até tem gente que tem aquele dia, aquela experiência, entreguei a vida a Jesus e putz, a partir de agora eu não tive isso. Foi um processo mesmo.
Mas eu tenho convicção e certeza da salvação e sei, mas não teve aquele oba-oba, aquele auê todo no dia da conversão. E, obviamente, um pouco disso. Até eu lembro quando eu fui pro exército, dizia, não, agora, que eu aprontei pra caramba, fiz um monte de coisa. Como cristão, claro que não tanto quanto... Mas não tem tamanho de pecado, né? Eu só digo em quantidade de pecado, não tem tamanho de pecado. Mas, obviamente, eu lembro quando eu fui para Brasília, antes de ir para Brasília, eu fui morar em Blumenau para estudar lá. Disse, não, agora eu vou fazer novos amigos, só vou fazer amigo da igreja. Não vou fazer nada, agora eu vou ficar certinho. Mas passou um pouco tempo, já não era bem só os amigos da igreja. Tá? Quando fui para Brasília, eu disse, não, agora eu vou para Brasília, cara. Agora eu vou levar a vida a sério, né, cara? Mas lá sozinho, sem nada, sem dinheiro, sem nada, cara, também não foi muito bem assim, né? Não adianta, se você não tem se não é o Espírito Santo trabalhando, não é você que vai conseguir fazer as coisas. Uhum. E até que depois Deus trabalhou em mim e conseguiu, né? E eu entreguei a vida a Cristo mesmo, e a partir disso mudou tudo. Eu, desde criança, também muito envolvido, meus pais trabalhando na igreja, trabalhando... sei lá, ministro de louvor, música, eu toco violino, toco trompete, quer dizer, agora trompete faz muito tempo que eu não toquei mais, e se não pratica trompete não existe, né? Aí acabei cada vez mais sendo trabalhado, e acho que Deus usou essas crises todas para me fazer me aproximar mais dele e viver essa experiência com ele de uma maneira muito mais intensa. Então eu sou grato a Deus, né, por sair de uma posição de CEO, com carro importado, com um monte de coisa, para não ter carro. Até hoje eu não tenho carro, não tenho casa, não tenho nada, mas está sendo trabalhado por Deus, e hoje eu estou muito mais feliz sem ter carro importado, sem ter nada disso. Se Deus quiser que eu tenha um dia, tudo bem. Se não, também tá bom, sem carro, não tem problema, não faz diferença. Mas acho que Deus tem operado isso muito. E hoje eu eu toco violino na orquestra aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Legal. Também foi uma coisa bem interessante para mim, porque como eu cantava, fazia ministração de louvor, é uma área que tem que orar muito por essas pessoas, porque a sensação do cara daqui a pouco achar que é um cantor que está num show é muito fácil, né? Então, e o diabo vai usando isso. Para mim, pelo menos usava. Imagino que para outros também. Daqui a pouco o cara está se sentindo lá o popstar. E aí Deus me permitiu, né, depois de alguns anos, tocar na orquestra num lugar violino. E aí eu fui lá para segundo violino. E tem dia que a orquestra, não sei se conhece a orquestra da PIB, aqui são mais de 100 músicos. E tem dia que nem microfone tem no meu violino, né, cara? Então, quer dizer, o que eu tô fazendo aqui, meu? Nem faz diferença. Mas a orquestra, sabe, Deus opera para dizer aquela questão assim, que isso é parte do corpo de Cristo. Deus opera dizendo assim, cara, se teu som sai, não sai, mas daqui uns dias um cara do lado disse assim, né, umas pessoas que tocam no meu lado, dizem, cara, que bom quando você vem, porque eu me sinto mais seguro para tocar. Olha. Então, mesmo que o meu som não saia no microfone, que não saia no vídeo, que não saia não sei o quê, mas se fosse para considerar só o som que sai, você coloca um violino lá, mas uma orquestra de um violino não tem o som de uma orquestra de 15 violinos. Então você passa a sentir que Deus tem trabalhado muito isso, de ser parte do corpo de Cristo, e que não tem o mais importante e o menos importante. Aquela história que Jesus mesmo ensinou para nós, né? Que nós somos parte do membro, se o membro sofre, todo o corpo sofre. Então, mesmo você tocando um violino numa orquestra que não tem microfone, que ninguém te ouve, no mínimo você tem que tocar certo, porque vai parecer o arco virado, né, cara? Então, é assim que tem sido. É isso aí. Pelo menos se a câmera passar em você, o violino tá do lado das cordas pra cima, né? É importante. Mas eu acho muito legal você falar isso, Guido, porque muitas pessoas que passaram aqui são músicos, servem ao Senhor, muitos tocam guitarra, mas os que são crente mesmo, Deus livrou desse negócio de guitarra aí. Sabia que ia vir uma assim. Deus fez foi Jesus que fez a primeira guitarra, carpinteiro, assim. Sim. Segunda Heresias 3, tá escrito isso. Segunda Heresias, capítulo 3, versículo 3. Nossa família, a maioria toca trompete, trombone, tuba, essas coisas. Né? Só instrumento que precisa estudar mesmo, né? Guitarra, não. Eu tinha guitarra é só pegar o acorde e deu, cara. Tranquilo.
E aí eu tinha um tio que dizia, quando a gente começou a tocar violino, esse tio dizia que, cara, mas ele falava sério, não era brincadeira, né? Que violino não era um instrumento muito... que Deus não gostava muito do violino, porque na Bíblia só fala de trompas e tal, não fala de violino. Imagina a guitarra, então, né? Guitarra... Você tinha que falar pra ele... Não, você tinha que falar, pô, mas ó, Jesus era carpinteiro, não era metalúrgico. Ele não fazia... Mas não era eletricista para tocar guitarra elétrica. Então, pra gente finalizar esse nosso bate-papo aí, contando um pouquinho da sua história, com toda essa sua bagagem, Guido, qual você acha que é o papel do empresário para a igreja local e para o mundo, né? Deus deu 2 grandes mandamentos, né? Tem vários mandamentos, mas as 2 grandes comissões, né? Para povoar a terra. E eu creio que Deus poderia ter feito a terra como ela é hoje, com prédio, com avião, com metrô, com tudo, né, cara? Podia ter feito todos os metrô e asfalto que não estraga, tudo certinho já, né? Mas ele deu uma terra que é para a gente continuar a evoluir, a crescer, a desenvolver ela. Então, e ele disse isso lá em Gênesis, né, que a gente deve construir essa terra. Então, todas as profissões são mandato de Deus. Existe muito essa divisão, que já está diminuindo, mas ainda está muito forte, de que quanto mais 100% dedicado a pregar o evangelho eu sou, mais próximo do que Deus quer da minha vida eu sou. Está tudo errado, né? Porque essa hierarquia, poxa, o cara é pastor, o cara é teólogo, ele é bem próximo de Deus, daí ele vai descendo, daí vira lá embaixo empresário, advogado. Aí esses caras, só o dízimo que interessa, né, cara? Mas não é assim, eu não creio nisso, porque Deus disse para nós amar o próximo, fazer o bem para o próximo, e simplesmente a gente não conseguiria viver no mundo, hoje, 7 bilhões de pessoas, se não tivesse empresário e empresas para fazer tijolo, para fazer... Outro dia eu vi um exemplo do cara que disse assim, se o pastor tivesse que fazer tudo o que tem na igreja, quando eu digo tudo é o seguinte, ele tem que ir lá no mato, arrancar uma árvore, descascar, fazer tábua para fazer o púlpito, né? Porque se não tivesse alguém que fizesse isso, ele teria que fazer. Quer dizer, ele ia passar a vida e não ia conseguir começar a pregar. Então, o cara que cortou a árvore, ele fez a missão da pregação porque, graças a ele, hoje tem um púlpito. Graças ao cara que tem eletrônica, microfone, vídeo. Então, e todos eles são servos de Deus. Então, o empresário, tudo que ele cria, tudo que ele melhora, tudo que ele faz para mudar o mundo, para dar condição de saúde, de renda, de inclusão social, ele está cumprindo o mandato de Deus. Tanto que Jesus, não tenho como afirmar todas as vezes, mas na grande maioria das vezes, ele se preocupava primeiro com o bem-estar da pessoa para depois pregar o evangelho. Quando ele estava falando essa semana, eu li de novo a parábola da multiplicação. A parábola não, a multiplicação dos peixes. Na segunda multiplicação, nem foram os discípulos que pediram, foi Jesus que disse, cara, eu estou com pena de todo esse povo que está sem comer há 3 dias aqui. Sim. Então Jesus se preocupa e ele repassou para nós essa missão. E a gente dá muita ênfase no ir de fazer discípulos e dá pouca ênfase no restante. Mas Jesus mesmo disse, né? Quando você ama o teu próximo, você diz Deus te abençoe e você não dá o pão pro cara, você está sendo um hipócrita. Então, uma coisa depende da outra. Como a gente falou antes do corpo de Cristo, precisa do violino que não tem microfone e precisa do empresário para dar um emprego, precisa do cara que trabalha na empresa, né? Precisa do cara que faz a coisa, precisa de todo mundo, cada um na sua posição, e todo mundo. Eu acho que eu creio que a base é fazer como se fosse para Deus. Isso tem me ajudado muito nesse período de Covid. A gente passou por um período assim de bastante questionamento, home office, aquela coisa toda, e tem me ajudado muito esse negócio. Não, tudo bem que eu estou meio sem perspectivas, eu vou fazer bem o que é para ser feito hoje. O que precisa ser feito hoje, eu vou fazer como se fosse para Deus. O resto, deixa que Deus faça. Então, eu creio que esse papel tem que ser valorizado, esse papel tem que ser mais pregado. Essa inclusão social no corpo de Cristo, né? Desmistificar essa questão de que só quem tem tempo integral, o pregador, que é o cara que está mais próximo de Deus. Legal. Muito bom. Olha aí, tá me imitando? Guido, então pra gente... tá até regendo aí. Pra gente ir caminhando pro final, aí a gente vai agora pro nosso bate-bola. São perguntas mais rápidas mesmo. Então, conta pra gente, o que tu tá lendo?
Olha aí, Rick Ó, Warren. tá na mão já. Cara, demais esse livro. C.S. Lewis. Esse é o Cartas do Diabo? Qual que é esse? Cartas de um Diabo, meu aprendiz, C.S. Lewis. Cara, genial esse livro. Genial. Ele dá um tilt na cabeça, né? Porque ele fala tudo o contrário, né? Então, primeiro você tem que acostumar o cérebro para entender que não é aquilo, é o contrário. Uma vez eu vi uma reportagem onde ele falou assim, ó, eu não quero mais escrever. Pediram para ele escrever um especial no final de ano, tipo uma continuação desse livro, ele escreveu. E depois ele falou, cara, eu não quero mais escrever sobre isso porque eu preciso entrar em um lugar que não é confortável pra mim, né? Tipo, pensar como um demônio, não é Não é a coisa mais legal. Então, outra aqui, só para que talvez eu mostrei aqui, mas o pessoal não ouviu, né? Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Tá sendo bem interessante. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, né? Isso aí legal. Aí ouço livros e ouço... então, e esse aqui é Venture Deals, que é bem interessante para quem está em startup. Eu deveria ter lido antes, não tem em português, infelizmente, é do Brad Feld, mas para todo mundo que está em startup, está pensando em fund, alguma coisa, é imprescindível ler esse livro, Venture Deals. Legal. É imprescindível aprender muitas coisas que eu já nesse pouco tempo de fund, né, que são de 1 ano e meio de Antro, já fiz erros que eu não deveria ter feito se tivesse lido antes. Imagine que eu vou, se Deus quiser, evitar de erros para frente a partir disso. Então esses são os 3 principais do momento. Você leu aquele Blitzscaling? Que também fala... Cara, muito legal, né? Eu achei que ele caras. Sério? Foi muito legal. Os caras da Singularity University. E fora os livros que você está lendo, quais são suas fontes de informação? Onde você busca informação diária aí, em revistas, jornais, newsletter? Eu parei muito, eu praticamente zerei televisão, não assisto. Eventualmente alguma coisa de YouTube, que daí eu seleciono canais de informação. Muito livro e informação do dia. Eu era muito ativo no Twitter. Né? Eu era muito ativo no Twitter. Rede social, Facebook também, eu tô lá, mas... Pode pedir para me seguir, não vai ver nada. Eu não posto nada mais. Também não olho nada mais, que é só perda de tempo. E não olho, não olho absolutamente nada do Facebook. O Twitter eu olho de vez em quando, assim, mas tipo, eu rolo a primeira página e olho Trending Topics para ter uma noção do que aconteceu no dia. Mas é coisa de 5 minutos só. Porque o viés tá tão fla-flu, esse troço que briga, que não dá ideia. Mas só para saber tipo, o que aconteceu hoje, né, e não ficar por fora disso. E aí eu tenho evitado, tenho muitos grupos de WhatsApp, mas aí também tenho filtrado muito. Né, meus grupos de WhatsApp tem grupo com 2.000 mensagens não lidas, então também o André deve ter percebido, demora um pouco às vezes para responder. E eu fui rápido com você, cara. Tem cara que espera 2 dias, 3 dias para receber. E aí tem alguns grupos de cara de startup e tal, que aí como eles comentam, eu vou dar uma olhadinha só no tópico e já fico sabendo do que aconteceu. Mas, sinceramente, a imprensa não dá mais, cara. Tá complicado. Felizmente, Temos que concordar. Legal. Guido, qual é uma ferramenta que você não abre mão, assim, no seu dia a dia? Sei lá, o Evernote ou o Google Drive, uma ferramenta que, cara, não dá para trabalhar sem ela. Ferramenta que eu uso o Google, as ferramentas do Google, né? Apesar de ser eu uso uma Apple, mas em ferramenta é o Google Drive. E a gente usa muito o Discord, porque como a gente está em home office agora, a gente usa o Discord para se comunicar. Legal. Então, Guido, antes da gente encerrar aqui, eu queria deixar esse espaço aqui para você deixar uma mensagem aí do seu coração para quem está ouvindo a gente, para quem empreende ou para quem tem no coração começar a empreender e é cristão. Flua aí. A principal razão, Jesus disse para nós que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, dificuldades nós vamos ter empreendendo ou não. Empreender, tem um exemplo que as pessoas falam assim, é aquele cara que está na piscina e diz assim, pode entrar que está quentinha, né, cara? Aí quando você pula, ela está gelada. Quem está dentro diz que você entrar, quando você pula, viu que é roubada. Né? É muito bom. Mas não é bem assim, não. É complicado, é difícil, é romantizado, porque você só vê, quando você vê capa de exame, você só vê a foto bonitinha do cara, tá na Forbes, lá bonitinho, mas é bem ralado. Mas também, por outro lado,
é bem satisfatório, confortante, principalmente se você tem um chamado para isso. Apesar de que chamado, eu entendo, para mim, pelo menos, o chamado está muito mais naquilo que Deus colocou no meu coração como uma coisa que eu gosto de fazer. Obviamente tem pessoas que têm um chamado direto, você vai morar em tal lugar, fazer tal coisa. No meu caso, é uma coisa que eu gostaria de fazer, uma aspiração, mas é muito desafiador. Mas vá firme, porque Deus precisa de empreendedores. Deus precisa, né? Deus quer que sejamos empreendedores. Deus quer que empreendedores que criem empresas ou empreendedores que empreendem nas empresas dos outros também. As duas coisas estão certas. Agora, eu quero dizer que você deve ter como objetivo, e isso às vezes é um pouco difícil da gente dominar os desejos do nosso coração, servir a Deus e repartir o que se ganha. Deus vai te dar mais para você repartir mais e não para ficar rico e guardar no seu bolso. Deus pode até abençoar que você tenha uma vida financeira boa, como consequência, mas Ele vai te dar essa bênção a partir do momento que o teu coração estiver livre disso. Se o teu coração estiver preso a isso, não vai ser. Então Deus quer empreendedores para abençoar pessoas, para abençoar o reino dele. E qualquer coisa que você fizer vai abençoar. Qualquer coisa não, né? Desde que não seja contra o que Deus explica na Bíblia. Qualquer negócio, seja ela uma padaria, ou seja ela uma grande empresa, uma startup, vai gerar emprego, vai abençoar pessoas. Não existe lugar mais... Aliás, qualquer lugar pobre que você vá e coloque uma empresa que gera empregos, vai se desenvolver e vai crescer e vai melhorar a vida das pessoas. E Deus quer, apesar do mundo ser caído, Deus quer que a gente faça a diferença para que o mundo fique melhor. Orando para que ele volte, mas enquanto ele não volta, nós temos que melhorar o que está aqui. Uau, Amém. Muito bom, muito bom. Guido, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade aí em abençoar não só a nós, mas a nossa audiência. E para você que ouviu esse episódio até agora, não custa nada você marcar lá 5 estrelinhas. Isso aí. Assinar o Spotify lá. Boa. Ou em qualquer rede que você esteja ouvindo esse podcast, compartilha também com seus amigos aí que são cristãos e têm o desejo de empreender. E nos vemos na próxima. Valeu, galera. Valeu. Muito obrigado, Guido. Guido, né? Guido. Muito obrigado. Foi uma honra pra gente ter você aqui. E valeu, gente. Até mais. Até. Você ouviu Empreendendo no Reino.